Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, tarde de domingo, né? Um horário diferente do habitual, porque tivemos jogo pela manhã, né? Neste sábado no Campeonato Brasileiro, né? Final da manhã, começo da tarde, Bruno Arleu 1, Bahia 0, né? O placar do estádio, lá no estádio da Arena do Grêmio. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Ravel Pinheiro. E nos trabalhos técnicos e direção, Gabriel Costa. É isso, a galera que tá chegando aí já deixa o like, tá? Vamos também compartilhar essa live aqui, né? Torcedores do Bahia que cada vez mais chegam aqui no 45 Minutos. Então, avisa pra galera que já começamos aqui a analisar Grêmio e Bahia. E também se inscreve aqui, tá? Inclusive, ontem atingimos a marca de 80 mil inscritos, tá? Ontem, na hora da live do Náutico, né? Náutico Ponte Preta, estávamos com 79.000.9. Aí o nosso querido Atos Hildo deu aquela retuitada na live, né? Aí o rei do engajamento já trouxe uma galera aqui pra gente chegar na marca dos 80 mil inscritos. Então a gente fica muito feliz com essa marca, né? 80% da plaquinha já temos e certamente, né? A nossa meta era até o final do Brasileirão chegar aos 100 mil inscritos, mas pelo andar da carruagem, né, pela nosso crescimento aí diário, vamos atingir bem antes, tá? Essa marca aí de 100 mil inscritos, a gente fica muito feliz, porque isso só é possível graças a vocês que assistem, que curtem, que compartilham, né, que chamam novos torcedores aqui para conhecer o canal. Então a gente agradece demais aí a todos vocês por esse número bem robusto aí pro maior canal sobre futebol nordestino, né, de forma independente aqui, já há mais de 10 anos e crescendo cada vez mais, assim como o nosso futebol, né, temos aí 5 times na Série A, Copa do Brasil também temos aí 4 dos 16, apesar de não serem os mais tradicionais, mas o futebol nordestino vai fazendo bonito, tá, nas competições. Bom, é isso, vamos lá, vamos falar de Grêmio 1, Bahia 0, né, eu falei aqui Bruno Arleu 1, Bahia 0, porque o pênalti marcado, né, o suposto pênalti lá do Marcos Felipe no Bright White foi um dos maiores absurdos do Campeonato Brasileiro. A gente tem até aqui uma linha editorial, muitas vezes deixar o lance, a discussão de arbitragem para o final. Mas a gente faz isso quando são lances discutíveis, né? Lances que a gente tem ali pelo menos o mínimo de discussão, a gente foca até mais no jogo, nas 4 linhas, para também não enviesar muito a análise do jogo pela arbitragem. Mas hoje, infelizmente, não tem como a gente não começar pela arbitragem do Bruno Arleu, né, pelo pênalti absurdo marcado contra o Bahia. Né, o Bahia que a gente vai falar que teve problemas, né, teve muito a bola, criou, finalizou, teve 1 milhão de escanteios, mas não aproveitou. Também vamos falar disso, mas Ravel Pinheiro, boa tarde para você. Não tem como a gente não iniciar essa live falando do absurdo do Bruno Arleu, mais um absurdo dele contra times nordestinos, né? Para quem não lembra, foi ele o árbitro de Sport e Palmeiras, né? Naquele pênalti absurdo marcado na parte final do jogo, né? Que o Palmeiras até conseguiu virar aquela partida por 2-1. E mais uma vez ele comete um erro assim que não tem justificativo. O cara olhando no VAR, eu até entendo a marcação no ao vivo, tá? O lance ali rápido, há um toque ali do Bright com o goleiro, o árbitro pode até achar que de fato foi o goleiro que derrubou o jogador, mas você vai no VAR,
você vê claramente a imagem, que é o Bright White que pisa no braço do Marcos Felipe. Não foi pênalti, como foi falta do Bright White no Marcos Felipe, Ravel Pinheiro. E mesmo depois de olhar ali por 5 minutos, o Bruno Arleu tem a cara de pau de manter a decisão do campo. Boa tarde. Eu sei que não é muito boa, né, depois desse jogo e do roteiro que foi, mas enfim. Pois é, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde para Gabriel, que já está na direção da live, e todo mundo que está assistindo aqui já nosso conteúdo ao vivo, e para quem vai consumir depois. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, que é muito importante para a gente. Não tão boa tarde assim, Fábio. Apesar de o horário ser um horário muito bom, viu? Esse horário de 11 da manhã para assistir futebol, para consumir futebol, é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito, estava com saudade. Aqui no Nordeste, já acorda, liga a TV, bom demais. Já acorda, liga a TV. Eu, particularmente, já comecei o dia assistindo Fórmula 1, me estressando na Fórmula 1 também, porque hoje, para os amantes de Fórmula 1, assim como eu, era o GP de Mônaco, que é um GP bem modorrento, e mesmo com as tentativas de transformar esse GP em algo mais movimentado, não conseguiu. Então, já comecei me estressando com Fórmula 1, achei que o Bahia hoje ia me tranquilizar, e até jogou o suficiente para me tranquilizar, mas eu não tinha me atentado que a escala muito mal produzida pelo senhor Rodrigo Sintra, presidente da Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro, a gente sempre foca muito no árbitro, que de fato, né, teve uma atuação péssima, a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas é importante lembrar que isso vem de cima, né, que o erro começa lá no topo da pirâmide, Fábio. Esses caras aí, eles são meros fantoches, sabe, que operacionalizam uma vontade institucionalizada, que começa com a má intenção contra clubes do Nordeste. A gente já falou aqui, né, de um erro protagonizado pelo mesmo árbitro contra um outro clube da região, um clube forte, um clube de expressão, que acaba sendo tratado de uma maneira equivocada, né, por essa comissão, por árbitros que representam a vontade e interesse obscuro de uma comissão. Mas não é só isso, não. É falta de treinamento, é falta de aparelhamento técnico, é falta de investimento, enfim. Tudo que a gente sabe que a gestão de Edinaldo Rodrigues já vinha fazendo, foi endossado, né, a partir da escolha desse senhor, Rodrigo Sintra. É importante que o torcedor que consome nosso conteúdo, o torcedor que se interessa por futebol de uma maneira mais crítica, além do campo e bola, não esqueça esse nome, Rodrigo Martins Sintra, presidente da Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro, que nunca foi boa, mas que vive em décadas o seu pior momento. Tá? A arbitragem brasileira vive o seu pior momento. Eu estou fazendo toda essa introdução, Fábio, para dizer que isso não se resume a esse jogo, né? São vários jogos, várias rodadas do Campeonato Brasileiro acontecendo erros absurdos, erros que condicionam a partida, erros que determinam o resultado, e hoje foi um erro contra o Bahia. Assim como já houve especulações de erros favoráveis ao Bahia, e é por isso que eu estou trazendo essa observação, Fábio, para deixar claro que isso, na dúvida, é mais uma questão regional, né? Os times do Nordeste acabam sempre sofrendo, os times que são fora do eixo acabam sempre sofrendo, mas há também um nível de ruindade na arbitragem brasileira que faz com que hoje o seu time seja prejudicado, amanhã ele é beneficiado em detrimento de um outro prejudicado, aí esse time prejudicado começa a fazer um barulho nos corredores da CBF para que amanhã ele seja beneficiado em prol de um outro clube prejudicado, e assim inclusive, Ravel, se repete. O Grêmio, nas últimas semanas, é o time que mais reclama da arbitragem, em muitos casos até com razão, né? Mas não dá para você tentar compensar em outro... Então vai ter erro sempre, né? Um time erra, aí o árbitro no outro jogo tenta compensar um outro jogo. Enfim, a arbitragem brasileira... Hoje, pareceu muito claro que se não fosse o histórico de lances duvidosos... E o Grêmio, o Grêmio reclama de muito lance que é duvidoso, tá? Não é nem muito lance claro. Até acho que o Grêmio tem até mais razão nos lances anteriores, né? Jogo contra o São Paulo, o jogo contra o CSA, que é um lance discutível, né? Se era falta ou não ali naquele lance. É discutível, não acho um erro grosseiro como é esse erro do jogo de hoje. Mas vale lembrar que o Grêmio, nas últimas semanas, é o time que mais reclama de arbitragem no futebol brasileiro. E hoje me pareceu muito claro que o árbitro deu pênalti e ficou no VAR ali tentando achar alguma justificativa, assim. Pelo tempo que ele passou no VAR ali, ele queria se convencer, ou queria convencer o VAR. A gente ainda não tem o áudio disponível, né? Mas eu tô muito curioso para saber como foi ali o diálogo dos árbitros da cabine com o Bruno Arleu.
Porque foi muito tempo, né? Olhando o lance, estava muito claro ali, não tinha nem muito o que olhar ali. Acho que em 1 minuto você já tinha sua decisão. E ele ficou olhando ali, procurando, e eu, sinceramente, não há nenhum frame, nenhum momento que dá para você interpretar como pênalti. Assim, não tem. A transmissão do jogo, Fábio, chega a mostrar ele gesticulando diante do vídeo, assim, como quem diz assim, tá escutando o VAR recomendar a não marcação, a revogação do pênalti, e como se ele estivesse ali gesticulando, enfrentando uma discussão, de fato, uma discussão pesada, né? Como quem diz assim, eu tô vendo aqui, eu acho que isso é pênalti, e aí o VAR chega um momento que ele perde força, afinal de contas a decisão, ela deve ser, em tese, do juiz de campo, né? O juiz do vídeo, ele tem que ali orientar, recomendar, né? Trazer uma imagem para que ele tome a decisão, mas a decisão ela não pode ser compartilhada ou trazida como responsabilidade do vídeo. O vídeo tem que ajudar o juiz a não tomar uma decisão errada, mas hoje Bruno Arleu preferiu brigar com a imagem. Não é nem lance interpretativo, né? Não tem interpretação nesse lance. Isso, exatamente. Até essa imagem que a gente está vendo aqui no frame, vou pedir até para Gabriel, se possível, depois mudar, para não ficar parecendo que a gente está tentando encontrar um frame onde possa aparecer um contato, porque esse aí, só nessa imagem parada, pode parecer que, de alguma maneira, Marcos Felipe tem um contato proposital, onde ele ocasiona. O que, na verdade, não aconteceu, é um absurdo. A tentativa de Bright White de simular um pênalti acontece, na verdade, com muitos jogadores brasileiros que sabem da ruindade do conjunto de arbitragem, né? E aí faz isso, provoca o que ele provocou hoje, porque ele parte para cima de Marcos Felipe, pisa no braço do goleiro, depois ele trança o próprio pé direito com o esquerdo para tentar simular que ele foi obstruído, deslocado pelo goleiro do Bahia, o que não aconteceu, né? E aí você trouxe também um ponto que eu já tinha passado aqui por alto, mas eu vou ratificar aqui, Fábio, que é o fato de que o Grêmio ecoou seus protestos aí nos corredores durante a semana, utilizou-se de redes sociais, de entrevistas coletivas, para poder fazer pressão na arbitragem no jogo de hoje. E aí, o Bahia foi o coroado da vez com o roubo de arbitragem, com o erro de arbitragem, um negócio absurdo, assim, muito porque o Grêmio vem, de fato, de lances contestáveis contra si, né? Aquele pênalti contra o São Paulo, eu não marcaria, né? Esse lance contra o CSA também é um lance questionável, mas o fato é que, como você mesmo disse também, Fábio, não dá para a gente ficar tratando a arbitragem como se fosse um jogo assim, ó, eu tirei 3 pontos seu aqui, tirei 1 ponto aqui, então eu te dou no próximo, porque o próximo não tem nada a ver com isso. E a verdade é que quando a gente for fazer a transição para a questão do jogo mesmo, do campo e bola... E se fosse um lance pelo menos discutível, Ravel, assim, óbvio que não é correto da mesma maneira, mas se é um lance ali que é meio a meio, tem gente que vai dizer que foi pênalti, tem gente que vai dizer que foi não... Cara, eu até consigo entender o árbitro na dúvida ali, pô, esse time tá sendo prejudicado. Estaríamos adotando um outro discurso aqui. Mas assim, esse lance não tem nenhuma discussão. Não tem nada disso. Não tem nenhuma discussão. Prevaleceria a decisão do campo, ó, o juiz ele marcou o pênalti em campo, o lance é discutível, é questionável, o VAR recomendou, ele preferiu manter a decisão do campo. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Não existe qualquer possibilidade de uma pessoa que não esteja enviesada por tomar uma decisão ver aquele lance e dizer foi pênalti, né? Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Mas o que acontece é justamente isso. A pressão que o Grêmio exerceu ao longo da semana em nome de uma arbitragem ruim, em nome de uma arbitragem tendenciosa, de uma arbitragem que já possui um histórico de prejudicar times do Nordeste no Campeonato Brasileiro, surtiu efeito. O Bahia foi amplamente prejudicado hoje com um pênalti que não existiu, e ele ainda fez questão de brigar com a imagem. Todas as pessoas da crítica esportiva, jornalismo, comentaristas de arbitragem, todo mundo que já comentou sobre esse lance até agora, tratou como escandaloso o que aconteceu. E o que vai ser? Digo mais, viu, Ravel? Bruno Arleu vai sofrer 3 jogos de punição, igual ele sofreu depois do absurdo que ele fez no jogo entre Sport e Palmeiras, e vai continuar, o modus operandi vai continuar, o Bahia vai precisar recuperar esses 3 pontos, seja na base da bola ou na base dessa compensação estranha que a arbitragem costuma praticar, para depois ter a sua pontuação aí de alguma maneira compensada, o que é um absurdo a gente pensar
que no futebol brasileiro, Fábio, é isso que tem acontecido sob o comando de Rodrigo Sintra, porque o quanto será que isso não aconteceu hoje com o Bahia pelo pênalti questionável do Ceará, ou quanto será que isso não aconteceu hoje contra o Bahia pelo fato do Grêmio ter sido, na visão de alguns, muito prejudicado em jogos anteriores. E dá pra gente tratar da lisura do futebol brasileiro dessa forma? Eu acho que não. Exatamente. E aí, sobre o Bruno Arleu, né, ele foi afastado após a segunda rodada, né, naquele jogo Sport e Palmeiras. Aí ele voltou 20 dias depois. Aí ele apitou o clássico Botafogo e Fluminense, 2-0 pro Botafogo. Apitou Paysandu 0, Bahia 1, pela Copa do Brasil. Apitou Grêmio e Santos. Um pênalti questionável naquele jogo. Questionável também, exatamente. Apitou Grêmio 1, Santos 0. Inclusive, as duas vitórias do Grêmio no Brasileirão, curiosamente, tem o Bruno Arleu como árbitro. E empatou e apitou o empate entre Flamengo e Botafogo 0-0 na rodada passada. Perceba, assim, Fábio, que é um afastamento que, assim, só para completar, Ravel. Fala. Que é um afastamento de 20 dias, aí ele volta, aí ele apita tudo depois. Ele não fica fora de nenhuma escala mais. Então, é basicamente um afogo, não é uma punição. Porque o cara, assim, vamos pegar, o cara foi afastado, aí ele volta. Aí vamos, além dele voltar, apita um clássico e, assim, além de ele voltar, apita um a cada 15 dias, né? Vai voltando à escala normal, não. Ele já volta apitando 2 jogos por semana. Exatamente, jogos grandes. Veja que ele voltou apitando um clássico, já apitou também um jogo do Flamengo, né? Um outro clássico, Botafogo e Flamengo, né? Foi o que você falou aí. Apitou um jogo eliminatório de Copa do Brasil. E, meu amigo, o cara se envolveu em polêmicas durante todo esse tempo e hoje, menos de 60 dias depois, comete um outro erro passível de geladeira. Só que, como você falou, o cara tira 2, 3 semaninhas de folga, ou então, como muito acontecia antigamente, ia apitar Série B, Série C, como se esses campeonatos pudessem receber um outro nível de importância. Quer dizer, um árbitro que vive um mau momento, ele é jogado para a Série B e para a Série C, como os clubes que estão na segunda e na terceira divisão não devessem ser prestigiados por uma arbitragem de bom nível. Clubes que muitas vezes preparam o seu orçamento, seu planejamento para poder conseguir... Ainda sem VAR, né? Série C nem VAR tem, né? Sem VAR, e aí muitas vezes são prejudicados por árbitros que são escanteados na Série A temporariamente e protagonizam também show de horrores, porque já aconteceu tempos atrás, acho que foi o Wilton Pereira Sampaio, vinha errando em sequência na Série A, aí é rebaixado ali para apitar a Série B, e erra na Série B também, um jogo assim, eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas um erro clamoroso, um erro crasso, que prejudicou o time que estava ali, que acabou sendo prejudicado, e tá tudo certo. Daqui a pouco volta a apitar a Série A, daqui a pouco tá de novo escalado aí para jogos importantes, e nada é feito, assim, isso gera um desânimo, um desgosto. Depois do erro da arbitragem hoje, eu particularmente perdi muito assim, a vontade de continuar assistindo a partida, porque ali já estava completamente contaminado o ambiente pelo que aconteceu. É um desprazer, um desgosto muito grande ver o que a arbitragem brasileira, com vários senhores, hoje foi o Bruno Arleu, já aconteceu na rodada passada o Candansan, na verdade no meio da semana, né, o Candansan, que é um árbitro fraquíssimo, que volta e meia está em escala de jogos também, mas é um árbitro fraquíssimo, que sempre erra, Paulo César Zanovelli, enfim, a gente poderia citar vários árbitros aqui, porque poucos passam confiança, e hoje, mais uma vez, esses caras que deveriam passar despercebidos, eles influenciam diretamente no resultado do jogo, Fábio. E só lembrando que o Grêmio teve uma reunião com a CBF, né, pouco depois do jogo contra o CSA, né, e num lance claro que não foi pênalti, o árbitro não volta atrás. Esse lance foi tão absurdo que na hora da revisão do VAR, eu fui no YouTube, num canal identificado lá dos torcedores do Grêmio, o canal do Bagé. Aí eu fui olhar os comentários. Cara, ninguém achou pênalti. Ninguém da torcida do Grêmio achou pênalti. Eu até printei lá, botei no nosso grupo lá interno aqui do 45. Cara, nem a torcida do Grêmio achou. Os caras estavam reclamando mais do Bright White, que parar de ser bagre, se jogar e jogar bola de verdade, do que de um possível pênalti. Você via um comentário ou outro de alguém falando, mas roubaram tanto a gente, deixa agora a gente... Assim, mas até a própria transmissão, os caras falam, não foi pênalti, não foi nada. Enfim, nem os próprios gremistas conseguiram encontrar algo que pudesse justificar a marcação aí do senhor Bruno Arleu.
E aí... Quando aconteceu, Fábio, Sim. só endossando isso que você falou, eu fiquei muito chateado com a marcação, porque eu fiquei com essa impressão também que você também já tinha relatado aí, de que ele meio que foi pego de surpresa com aquele choque. Parecia que ele não estava olhando direito o lance, não sei se estava com a visão encoberta, e aí ele demora um pouquinho e marca assim de uma maneira meio até demonstrando alguma hesitação. Aí eu fiquei, pô, não é possível que o cara viu pênalti nisso aí. Aí veio o replay e confirmou que não era pênalti. Aí eu fiquei tranquilo, eu fui tuitar, falei, cara, o nível da arbitragem é muito ridículo, precisa de tanto tempo para poder confirmar que não houve pênalti. E veja que eu tuitei isso antes da decisão, porque eu estava convicto de que ele ia se corrigir, né, desse erro que ele mesmo cometeu ao ter acesso ao vídeo, né, ao replay do lance. E aí, meu amigo, ele volta e mantém a decisão de campo. Por isso que eu disse assim, até cheguei a comentar também isso no Twitter. O que a gente enfrenta agora nessa era pós-VAR, né? Durante o VAR, né? O uso da tecnologia. Os clubes, em especial os clubes do Nordeste, ou os clubes que jogam contra os clubes do eixo, eles estão acostumados, historicamente acostumados a terem problemas de decisão de arbitragem antes do uso da tecnologia. Antes do VAR, na dúvida, sempre pró os times do eixo, os times de maior camisa, vamos dizer assim. Aí vem a tecnologia e nos dá uma fagulha de esperança de que esse roteiro vai mudar. Afinal de contas, a gente tem agora um instrumento que, se bem utilizado, é poderoso para coibir as injustiças, né? Que podem acontecer a partir de uma impressão errada, de um efeito paralaxe, enfim, do que for. Só que agora a gente vive talvez uma era pior do que o pré-VAR, Fábio, que é a sensação de que há um modus operandi pelo qual as coisas acontecem, porque você vê a imagem e brigar com a imagem da maneira como ele brigou hoje, da maneira como ele brigou em Sport Palmeiras, é institucionalizado. É um negócio que vai além. Não vai adiantar. Amanhã ou depois a gente vai cobrar o uso de mais tecnologia, de mais capacitação, mas se ela for utilizada com esse propósito, meu amigo, não vai adiantar nada. Muita gente aqui tá lembrando do jogo Bahia e Ceará, né? Que teve um pênalti pro Bahia, que a gente falou aqui, né? Inclusive estava com o Ravel nessa live, com o Léo Fontinelli, e a gente também não achou também não achamos pênalti, tá? Achei que Então, não só foi pra... pênalti, tomei muita porrada da torcida do Bahia, inclusive, mas mantenho a minha posição, que não achei pênalti. Entretanto, torcedor do Ceará, E assim, mas aquele é muito mais discutível que esse, tá? é impossível Acho que não dá. comparar aquele lance com esse lance. A única coisa que a gente pode trazer efeito de comparação aqui é o cara ter acesso à imagem. Só que naquela questão era possível o juiz, na minha avaliação, inclusive cheguei a dizer isso, o juiz toma uma decisão de campo em prol do pênalti, resolve, né, a partir da recomendação do VAR, manter a decisão do pênalti. Para mim ainda faria algum sentido, embora eu não tenha achado que tinha sido pênalti. Agora, no jogo de hoje é completamente diferente, porque você tem acesso à imagem que conclui, deixa muito evidente que não há um contato faltoso, e ele prefere manter uma decisão que ele havia tomado errado. É isso, né? Sobre o lance do pênalti, tá? Eu obviamente não quero colocar a culpa na vítima. Mas era pro Marcos Felipe ter feito um escarcéu ali no braço dele. Sentiu o pisão? Grita. Faz uma cena. Assim, Isso poderia ter ajudado, inclusive, a ter uma outra tônica, uma outra interpretação ali naquele lance, porque ele poderia mostrar que ele não só não cometeu pênalti, como foi atacado pelo adversário, né? Porque foi o que Bright White fez, né? Guardadas as devidas proporções, ele fingiu ter sido atingido pelo goleiro. Se o goleiro tivesse demonstrado que ele foi atingido pelo atacante, de repente uma coisa poderia ter virado outra. o Marcos Felipe até reclama, né, na entrevista pós-jogo, fala, pisa no meu braço e o árbitro marca pênalti. De fato, foi isso que aconteceu, né? O Bright White pisa. Até acho que a marcação no ao vivo não é absurda, tá? O lance é rápido e tudo mais, mas assim, com o VAR chamando, você olhando ali 5 minutos, né? E aí ele ainda olha uma suposta falta do Kahneman, né? No Everton Ribeiro. Que eu acho que também foi o VAR que pediu para ele olhar. Que também acho que não foi. Também não foi falta. Também não foi nada, assim, mas foi mais falta do Kahneman do que pênalti. Se a gente for botar em termos de. Tem até mais discussão aquilo ali do que exatamente o pênalti, né? Perfeito. Se fosse para marcar algum contato faltoso ali, o de Kahneman havia sido mais do que Marcos Felipe, e para mim nenhum dos dois foi. Mas ele até chega a olhar justamente para poder tentar encontrar uma justificativa, mas na hora que ele passa o lance repetidas vezes ali, e o telão da Arena do Grêmio tem. Aí as 14 mil pessoas que estavam ali gritam em coro como se tivesse sido um
grande, agressão do goleiro do Bahia, dificilmente ele ia olhar aquele contato de Kahneman ali, que é um contato onde Everton Ribeiro também ele vai caindo já, né? Vai em direção ao braço. Nenhum dos dois foi. E aí ele acaba tomando a decisão que muitas vezes se toma também pelo fator casa, né? O árbitro caseiro ali, o árbitro que toma a decisão com base na pressão da torcida. Isso costuma acontecer também no futebol brasileiro, é outro fator importante. Muito bem. Só para a gente finalizar o assunto de arbitragem, ele iria cometendo outro erro, né? Ravel Pinheiro, no final do jogo, ele expulsou o Caio Alexandre, o VAR chamou, e aí ele voltou atrás e deu só amarelo, porque assim, o cara estava antes do meio de campo, tinha um jogador do Bahia que se corresse em diagonal, teria completa possibilidade de pegar o jogador do Grêmio, nem lembro o nome do jogador que era. Rodrigo Nestor. Isso, o do Grêmio, o atacante era quem? Sim, eu acho que era o Aravena, mas não tenho certeza. Isso. Assim, e o árbitro deu um vermelho ali com a convicção, assim. E assim, não, eu não entendi porque ele, assim, ao menos que ele não viu o jogador do Bahia ali com a possibilidade de, na corrida, pegar o jogador do Grêmio. É um negócio assim impressionante, Fábio. Que não dá pra entender, né? Porque ele foi claro, ele tava perto do lance, ele viu tudo. Assim, como ele precisou do VAR pra voltar atrás. Pois é, cara. Essa é uma outra coisa que traz, assim, vai ficar. Eu costumo dizer isso, né? Quando um erro muito grande acontece numa partida, um outro erro menor, ele fica meio que ofuscado, como se não tivesse tido tanta importância, mas a realidade é que tem importância igual, velho. Se a gente perde um Caio Alexandre por causa de um lance como esse aí, para um jogo contra o São Paulo, aí teria toda a razão o torcedor do Bahia de estar muito chateado agora, porque é um absurdo. E assim, esse é um erro tão absurdo quanto o primeiro, porque é uma questão básica da regra. O cara tá a 52 metros do gol, meu amigo. 52 metros do gol. Não é que ele tá na intermediária, né? Exatamente. Do campo de ataque, né? Pois é, e com dois jogadores do Bahia, um mais próximo, né, que era o Rodrigo Nestor, e um outro, David Duarte, com possibilidade de alcançar o adversário. Então o cara teria que passar, o jogador do Grêmio, acho que foi o Aravena, não tenho certeza. Ele teria que passar por 3 atletas, por Rodrigo Nestor, por David Duarte e por Marcos Felipe, e correr 50 metros e conseguir chegar lá e fazer o gol. Aí o cara vem lá e comete um erro básico de leitura da regra, né? Porque, de fato, assim, não é nem uma questão de interpretação da imagem. É um negócio, assim, absurdo, patético, que já tinha acontecido também nesse campeonato. Acho que foi Rafael Claus, coincidentemente, se não me engano, no Atlético Mineiro e Grêmio, onde ele comete um erro parecido. E dessa vez o VAR chamou para recomendação e ele finalmente voltou atrás, porque não faria o menor sentido, apesar do erro de Caio Alexandre, não faria o menor sentido ele ser expulso naquela ocasião. A arbitragem, que até o lance do gol, sejamos justos, estava passando despercebido, não tinha muito o que falar. A partir do minuto 60 da partida, protagonizou um show de horrores e foi completamente responsável pelo resultado que estamos vendo aqui, junto com pelo menos mais um outro atleta que esteve aí no campo na partida de hoje, Fábio. É isso. Bom, curioso demais para ouvir o áudio do VAR, tá? Esperar aí a CBF liberar, né? Acho que não será por agora. A CBF, esse áudio, às vezes sai na mesma hora, né? 1 hora depois do jogo, tem áudio que sai no outro dia, enfim. Mas quando sair, certamente, em algum dos nossos conteúdos aqui, vamos voltar a esse assunto. Bom, alguns comentários aqui da galera. O Muniz fala, boa tarde, assaltaram a mão armada, o Sport que abre o olho contra o Inter. Lucas Medeiros, mais um episódio patético da arbitragem brasileira. Quem será o próximo? Calma, Lucas, porque a rodada está apenas começando, tá? Tem jogo de 4 horas, de 6h30, de 8h30. O Michel Xavier, Bruno Arleu, você perder com um roubo de arbitragem é muito pior. Alan Chaves fala, é uma bandidagem o que fazem com o futebol. O Moisés fala que o Bahia sempre ressuscitando os mortos. O Fernando Luiz fala que esses erros sempre ocorrem contra os times do Nordeste. E a gente lembrou agora, né? O erro que teve foi entre 2 nordestinos, né? Bahia e Ceará. Né? Não foi um erro pró-nordestino no Brasileirão, né? Não foi um erro pró-nordestino contra um time do eixo, por exemplo. Outro lance muito discutível desse Brasileirão foi o Sport Fortaleza, que foi 2 nordestinos também. Né? Então. Exatamente.
Tem esse detalhe. Maurício Santos está por aqui, na bronca com a arbitragem. O Carlos Vinícius fala que o Grêmio é muito fraco, o Bahia é muito superior. O soprador de apito, mais uma vez, assaltando o time do Nordeste. O Ridler Fontinelli, eu acho que ele é torcedor do Vozão, né? Ele fala que o Ceará tá vingado pelo pênalti escandaloso em Bahia e Ceará. Pô, o Léo mandou o parente dele comentar aqui, Ridler, a gente defendeu que não foi pênalti naquela ocasião, meu velho. O Armando Neto também lembrando aqui, né, que o Bahia foi privilegiado no jogo contra o Ceará. O Daniel Freitas fala que a CBF veio para ajeitar o erro da Copa do Brasil. Mas aí, como o Michel Xavier também lembra, ali tem discussão, tá? Não é tão absurdo. Eu não marcaria falta, porque eu acho que aquela falta lá de CSA e Grêmio, se for marcar, todo lance de bola parada tem que marcar falta. Porque sempre tem aquilo. Mas dá para discutir, tá? Não é... Assim, eu acho que o que pesa muito é um lance que não tem discussão. Repito aqui, se fosse um lance discutível, que o árbitro pendesse pro Grêmio, eu até poderia entender, mas não tem discussão nenhuma nesse lance. Cássio Zirpoli, marcação ridícula. Daniel Freitas fala que o Bruno Arleu tem que ser relegado à Série B. Não, Série B precisa de bons árbitros também. O Ellen Romão tá por aqui. José Eudes fala que os caras não tem que ir para a Série B ou C. Tem que ficar sem apitar, é isso. Né? Senão Exatamente. Imagina você montar um orçamento aí e na partida do acesso seu time ser prejudicado por causa de um erro de uma pessoa mal intencionada como essa, né? Prejudicar. Casa Amarela quer que acabe com o VAR, só atrasa o jogo, os árbitros brigam com a imagem, então o VAR não serve para o propósito que foi pensado. É porque o VAR, ele tem pessoas por trás, né? Então não é só o VAR, né? Exatamente. A tecnologia por si só é boa, ruim são as pessoas que operam. É o uso dela, exatamente. Exatamente. Também temos aqui o Frases, fala que o juiz deu 3 pontos ao Grêmio, o Jorge Raimundo. O áudio depende do tamanho do prejuízo, o jogo estava armado, fala o Jorge Raimundo. Cláudio Alves está por aqui, que é a análise do Lúcio, vamos falar dentro de campo, né? Que teve o pênalti, mas o Bahia também não se ajudou. O Will Santos está por aqui, arbitragem cada vez pior. Naldo Costa fala que é para ajudar os times do Sul. O Default fala que a Bahia tem que ter ganhado mesmo com o roubo. Diego Aquino, é triste ver os clubes brasileiros se profissionalizando, mas sendo decidido dentro e fora de campo por pessoas amadoras. Tem jeito esse futebol brasileiro? Inclusive tivemos eleição da CBF, né? Com o Sami Chaud sendo eleito aí. Mas sobre esse comentário de Diego, Fábio, só para não deixar passar, para a gente também não tratar a coisa de uma maneira menos importante do que ela é, tá? A arbitragem brasileira ela precisa de melhora, mas ela não pode ser tratada como um amadorismo completo. Esses caras eles são remunerados para exercer tal função. Quem exerce função remunerada, meu amigo, tem que exercer um serviço profissional. Então o que precisa é você melhorar, fazer esses caras terem dedicação exclusiva, investir em infraestrutura, investir em capacitação, demitir de fato, excluir do quadro aqueles que já chegaram no nível de erro, de condição que não consegue mais contribuir, exercer o seu papel, porque senão a gente tira um pouco da seriedade e da responsabilidade que tem que ter esses caras só pelo fato de que amanhã eles também são auditores fiscais, donos de estabelecimento, empresários, seja lá o que for, meu amigo. Eles têm que ser responsabilizados porque eles exercem uma função profissional e ganham muito bem por isso, tá? Um árbitro na Série A, ele recebe um valor muito significativo por partida. Então, acho que 5 mil, né? Cerca de 5 mil ali por jogo, um árbitro como o Bruno Arleu. Eu acho que até mais, Fábio. Mas, seja como for, é um absurdo você pensar que o futebol brasileiro está decidido na mão de pessoas que não conseguem nem sequer executar o seu trabalho com o nível de profissionalismo que é exigido. É isso, né? Eu acho que tem que, cara, assim, a arbitragem brasileira tem que passar por uma profunda reformulação, a liga tem que sair para isso evoluir, enfim, é muita coisa. Dá um programa, tá? Essa discussão aí, vamos deixar pro Raiz, né, da segunda-feira, o Raio X, a galera vai certamente falar mais sobre isso. O João Pedro fala que o Ceará só vai ser vingado quando ganhar pontos roubados.
eu não vou comemorar a vitória do Grêmio. O Grêmio é adversário contra o rebaixamento. De fato. Para o Ceará, assim, claro que o Ceará está na parte de cima hoje, né? Mas pensar a longo prazo, de fato, o Grêmio é mais adversário do Ceará do que o próprio Bahia. João, inclusive, porque ver o Bahia sangrar com um erro de arbitragem hoje não muda a questão do Ceará diretamente, né? Então, acho que foi um ponto interessante que o João trouxe. O Ceará está fazendo uma boa campanha, acho que o trabalho de Léo Condé é um trabalho interessante, mas pensando a longo prazo, é muito mais provável ver o Grêmio e o Ceará na mesma faixa de tabela do que o Bahia, né? O Bahia fez um investimento para jogar ali em cima, então, pensando a longo prazo, talvez esse erro hoje não tenha sido tão interessante para o Vozão, não. Bom, finalizar aqui os comentários, né? Tem o Jacó Caldas, lembra que esse árbitro foi o mesmo de Sport e Palmeiras na ilha, de fato. O Décio Vila fala que foi intencional. Também aqui o Léo Fontinelli fala a verdade seja dita. Ravel e Fábio estavam comigo na live pós-jogo Bahia e Ceará e ambos concordaram que não foi pênalti. Estão mantendo a coerência. Eu também não achei pênalti nenhum dos dois, exatamente. Exatamente. Lucas Salvatore, perdi a vontade de assistir os jogos do Campeonato Brasileiro depois desse jogo, porque os times do Nordeste não se separam da CBF. Aí não tem como, né? Aí não dá. Aí utopia, né? E também nem vale a pena, né? Eu acho que os clubes do Brasil têm que se separar da CBF e formarem a liga, né? Não exatamente. Os do Nordeste, exatamente. Se organizarem. Para todo mundo ser forte, né? Vanessa Moura fala que todos os times serão prejudicados de alguma forma durante o campeonato. A arbitragem brasileira é uma piada. Os erros não alteram os resultados e o Bahia já foi favorecido em vários jogos. Também é verdade. Em vários eu não sei, mas contra o Ceará de fato foi. O Bá 5988 fala que esse árbitro já era para ser banido, não pode rebaixar ele para B, C ou D, tem que banir do futebol, porque em qualquer série que ele tiver é ruim. O Sou pelo Brasil fala que sou gremista e não vi pênalti hoje. O Grêmio é muito prejudicado e não podemos normalizar os absurdos que vem acontecendo. O Grêmio não está jogando bem, mas não vamos passar a mão nesse roubo. Exatamente, eu vi, assim, os comentários que eu vi da torcida gremista, ninguém achou pênalti. Se ninguém procurou um frame, mas teve isso, velocidade do lance, não teve nada. Fernando Antônio, Orlando Freire, o Hugo Garcia também por aqui. Valeu para todo mundo que mandou mensagem. Vamos finalizar com 2 comentários aqui que eu acho que é importante para a gente fazer uma transição para as 4 linhas, Ravel. A gente já finalizou aqui o assunto de arbitragem, né? Debatemos bem aí a marcação do pênalti também, a expulsão do Caio Alexandre e depois o árbitro voltando atrás e dando só amarelo. Mas vamos falar dentro de campo, Ravel, porque hoje tivemos um Bahia, primeiro com o time titular, o que até me surpreendeu. Eu quero que você também fale sobre isso, se de fato foi uma boa estratégia, ou se era para deixar os caras descansando para o jogo contra o Inter, né? Tudo bem que muitos deles não jogaram contra o Paysandu, então em tese já poupou no meio de semana, mas era há 3 dias de uma decisão, no jogo 11 horas da manhã, um jogo que teve 60 minutos no segundo tempo, por exemplo. Foi a melhor escolha do Rogério Ceni botar ali força máxima contra esse Grêmio? É a primeira pergunta. E a segunda aqui, vou utilizar os comentários do Gustavo Santos, o do Wilson Queiroz. O Gustavo Santos fala que não foi pênalti, mas esse time também é uma vergonha, que cria 300 chances e não faz um gol. Wilson Queiroz fala, boa tarde, equipe nota 10. Perdemos por nossa incompetência em conversão das oportunidades em gol e da grande ajuda da arbitragem, como sempre. É isso, né? Teve a questão da arbitragem, que, claro, pesou no resultado do jogo, mas o Bahia, Ravel, mais um jogo, né, que a gente vê o Bahia dominando as ações da partida. Hoje criou, né, foram 16 finalizações, 17 escanteios, 68% de posse de bola, mas o Bahia não conseguiu fazer gol no Grêmio, que inclusive é um dos times que toma gol praticamente todo jogo, né, nesse Campeonato Brasileiro. E aí, vamos lá, começando pela escalação, fez sentido o time titular, e depois eu quero que você já siga aí falando desse Bahia, que fica muito com a bola, hoje criou bastante, mas gol que é bom, né, nada. Pois é, Fábio, esgotado agora todas as questões ligadas à arbitragem, a gente vai tentar fazer uma análise aqui mais focada no que foi o Bahia em jogo, né, em Bahia em campo,
independente do erro que determinou o resultado. Porque, na verdade, esse erro ele não vem sozinho, né? Como alguns comentários aí do próprio Wilson, né, já trouxe aí, não dá para a gente também eximir o Bahia 100% da responsabilidade que o time teve hoje no resultado do jogo de hoje, tá? E isso se passa, sim, pela escalação. Eu começo dizendo que concordo com a estratégia que Rogério Ceni adotou. Acho que a leitura que ele teve em relação à preparação para o jogo mais importante da temporada até aqui, né, que será contra o Internacional na quarta-feira, para mim foi perfeita, tá? Jogadores extremamente poupados ali contra o Paysandu, apenas alguns titulares entrando na reta final do jogo da quarta-feira. Então a preparação que começou ali na quarta-feira de Copa do Brasil, ela foi muito bem pensada, porque o time descansou, viajou descansado para Porto Alegre e ainda tem essa sorte casuística aí de você ter os 2 jogos na mesma cidade ao longo dessa semana. O que faz com que tenha sentido que o Bahia tenha lançado seu time principal, a força máxima para o jogo de hoje. A estratégia foi bem pensada. A gente chegou a dizer aqui no pré-jogo, quem não assistiu aí, puder ainda assistir lá, deixar o like no vídeo, até porque ainda tem muitos jogos dessa rodada. A gente fala que o Bahia teria uma janela de oportunidade para essa partida de hoje, porque o Grêmio atravessa um mau momento, Fábio. É um time que não consegue engrenar, um time que não consegue jogar bem. E hoje teve uma amostra disso. O Grêmio fez uma partida muito ruim, uma partida muito abaixo. O Bahia dominou amplamente. Então fazia sentido, sim, você ter um time titular, um time que jogasse ali com condição máxima de vencer, principalmente porque essa gestão de minutagem, de preparação foi muito bem tida, e o Bahia, por bem ou por mal, Fábio, já está em Porto Alegre, o jogo acabou às 13 horas, então há um tempo de recuperação considerável aí, de descanso, até de treinamento, para o jogo da quarta-feira, enquanto o Internacional ainda vai entrar em campo às 18h30 em Recife. Então, mesmo que se pense aí em questão de utilização de time, o Bahia tem um bom tempo aí de descanso, de preparo. Mas sobre a escalação, eu acho que há sim um erro, mas não é um erro sobre essa questão de time titular ou time alternativo, e sim sobre a leitura de qual atleta hoje pode ser considerado força máxima na sua posição. E esse atleta é Lúcio Rodrigues. Infelizmente não dá para defender mais a manutenção de Lúcio no time titular. É um jogador que vive um péssimo momento, jogador que não consegue dar continuidade a nenhuma jogada mais, apesar de se apresentar muito, apesar de gerar volume de jogo com a sua movimentação, mas de nada adianta ele fazer isso e na hora de ele ser acionado, ele não conseguir mais acertar um passe, acertar um cabeceio e principalmente acertar uma finalização. Hoje nos pés de Lúcio caíram 2 das 3 principais chances do Bahia no jogo e ele não conseguiu aproveitar, né? Então, começando ainda pela questão da escalação, eu acho que já passou da hora da gente ter ou o William José sendo tido aí como o principal jogador da posição, como centroavante de fato, ou então, se você quiser manter as características, tentar trazer algum outro atleta para poder fazer essa posição, fazer essa função, porque Lúcio não está rendendo. Até o próprio Thiago, que é um jogador que eu não sou muito entusiasta, quando entrou no Bavi, conseguiu dar mais movimentação do que Lúcio, conseguiu aproveitar melhor as jogadas. Então, o Lúcio vive um mau momento. Acho que até para preservar o atleta, Fábio, em relação à escalação, teria sido minha única mudança. Sobre o jogo... não foi, acho que foi muito na esperança de retomar a confiança, né? Joga aí, faz um gol e volta com a moral aí para quarta-feira ou para a sequência da temporada, até porque o William jogou contra o Paysandu, não foi ele? O titular? Foi titular, fez 2 gols, inclusive. Mas essa questão, essa leitura de recuperar a confiança, Fábio, é um discurso que já vem sendo adotado há algum tempo, sabe? Eu, inclusive, fui defensor da manutenção de Lúcio, ele estando em má fase, já há algum tempo, justamente utilizando-me desse ponto de vista. Não dá mais, superou, estressou já essa possibilidade. Lúcio já não joga bem desde a partida contra o Mirassol, assim, desde aquela época ali, não sei se exatamente contra o Mirassol, mas mais ou menos ali daquela época para cá, ele não consegue emplacar uma boa atuação, uma atuação minimamente razoável. Então, defender a manutenção dele no time titular com o argumento de que ele pode retomar uma boa fase, recuperar a confiança, eu acho que já venceu, já estressou essa possibilidade, já esgotou demais, assim. É como se a gente estivesse vivendo ainda muito na possibilidade imaginária dele voltar a ser o que tinha sido no ano passado, quando foi muito importante para o Bahia, diga-se de passagem, mas aquele Lúcio está cada vez mais distante. Então não adianta ficar lançando o jogador com essa esperança, expectativa de que ele retome seu melhor futebol e prejudicando
o time a partir de uma melhora que nunca vem. Então é por isso que eu iria muito com o William José, ou até mesmo com o Thiago, se ele quisesse um atacante de mais mobilidade. Bom, Mas eu acho que jogo... deixa um pouco claro, Ravel, que o William vai ser titular contra o Inter, né? Porque assim, o William jogou contra o Paysandu. Hoje jogou o Lúcio e não foi bem. Eu acho que esse jogo de hoje foi para tirar a dúvida. Assim, não sei se o Rogério Ceni tem dúvida ou tinha dúvida, mas me pareceu, o William José foi bem, correspondeu contra o Paysandu. Lúcio muito mal. Vamos dar uma última oportunidade aí pro garoto para ver, até porque o jogo contra o Inter, né, por ser fora de casa e tal, tem uma tendência até do Lúcio, em tese, pela característica, ser um jogador, em tese, que poderia ser mais útil. Né, o William José não tem a movimentação, por exemplo, que o Lúcio tem. Mas assim, mas futebol é gol, né? O William José precisa acertar um gol lá e ser 1-0 pro Bahia. Mas essa má fase do Lúcio, de fato, eu acho que para quarta-feira não tem discussão quem vai ser o centroavante titular. Né? Tomara. Eu acho que a semana ela pode ter de fato tirado as dúvidas aí de Rogério Ceni sobre quem tem que ser o titular, porque enquanto o Lúcio não conseguiu aproveitar, né, a sua oportunidade no jogo de hoje, o William José, apesar de ter enfrentado um adversário de menor nível técnico, balançou as redes 2 vezes, né? E o próprio Lúcio entrou no jogo da quarta-feira e acabou não conseguindo contribuir. É por isso que eu não sei até que ponto essa escolha ela de fato seria um indicativo, sabe, Fábio, de que o William seria o titular, porque os dois jogaram na quarta-feira, né? O Lúcio por menos tempo, mas também jogou. Então eu acho que muito mais a atuação dos dois é que vai acabar credenciando o William para o jogo da quarta-feira, e bom, né? Porque aí ele vai ser de fato um jogador mais descansado, entrou hoje no segundo tempo, acabou não tendo tantas oportunidades, até deu um bom passe ali para um lance que Juba chegou quase em condições de finalizar, mas a zaga do Grêmio chegou primeiro, a bola ainda bateu em Juba e quase entra, mas não conseguiu gerar oportunidade de gol. O fato é que com todos os erros e questões que a gente teve na partida de hoje, o Bahia dominou o jogo. Faltou fazer o gol, assim. O Bahia teve muito mais volume, tecnicamente o Bahia se mostrou muito melhor do que o Grêmio, individual e coletivamente, tá? Eu falo individual porque, na minha avaliação, assim, o Grêmio cometeu alguns erros de formação desse elenco, muito influenciados pela questão do seu treinador anterior, que trouxe muitos jogadores escolhidos por ele aí, que acabam não conseguindo render da mesma forma, né? Da forma que havia se pensado, e agora você tem um treinador com outra filosofia e muitos desses atletas acabam sendo preteridos ou solicitados apenas no segundo tempo. Então, para mim, há um erro de formação do elenco, mas há também assim um problema grave de formação coletiva, sabe? Mano Menezes é um treinador que ele não consegue já há algum tempo fazer um trabalho de destaque, é sempre aquele treinador bombeiro ali que é contratado por equipes que brigam para não cair, e eu acho que parte disso se dá pelo que a gente viu hoje assim no jogo, Fábio. O time do Grêmio hoje não demonstrou assim qualidade ofensiva nenhuma, qualidade de criação de jogadas assim nenhuma, e o único trunfo, a única virtude que a gente ainda pode ver assim extraindo com alguma força, alguma boa vontade, é o fato dos caras terem conseguido estacionar um ônibus na frente da defesa depois do gol e se proteger ali até muito bem, assim. O Grêmio, na verdade, depois do gol que fez... Estilo Mano Menezes, né? Nada mais Mano Menezes. Bem aquilo que a gente já conhece. O Grêmio praticamente não sofreu, assim. O Grêmio sofreu mais antes de fazer o gol do que depois. Depois os caras recuaram ali, o Bahia tentou muitas jogadas pela bola aérea sem sucesso, como você até falou ali, muitos escanteios mal cobrados e sem gerar perigo. Mas antes disso, coletivamente, o Grêmio me espantou, assim, porque eu acho que tem alguns bons atletas que são mal treinados. Assim. Hoje, por exemplo, a dupla de volantes, Dodi e Vila Sante, davam espaço nas costas o tempo inteiro. Assim, não foram poucas as oportunidades que o Bahia teve a partir de infiltrações de Caio Alexandre, de Everton Ribeiro, que principalmente no primeiro tempo baixou mais a linha para jogar quase como um segundo volante. E eles achavam passe o tempo inteiro nas costas desse volante, deixando a zaga do Grêmio bem exposta, e isso é um erro claro assim de treinamento, de fato de condução do trabalho do treinador. Então, há uma disparidade muito grande entre as duas equipes no momento, o que faz que a gente, né, que torce para o Bahia, se irrite ainda mais com o resultado do jogo de hoje, porque o Bahia teve muitas oportunidades. O Grêmio tentou começar a fazer uma pressão no Bahia ali no início do jogo, mas logo aos 7 minutos o Bahia já tem uma oportunidade de cabeça com o David Duarte. Depois, aos 15, uma chance muito clara com o Lúcio Rodrigues recebendo passe de Everton Ribeiro.
e depois, logo depois, uma outra chance também com o David Duarte. Então, antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o Bahia já tinha tido, Fábio, 3 boas chances para abrir o placar. E aí, à medida em que o tempo vai evoluindo, o jogo vai ganhando outras características, vai ficando cada vez mais difícil de você justificar o 0-0, porque era muito volume, algumas chances bem claras. O Bahia teve 3 finalizações no alvo, outras finalizações que passaram perto, e não conseguia simplesmente abrir o placar. Então, quando o jogo terminou, o primeiro tempo terminou 1-0, eu cheguei a dizer que o jogo pedia urgentemente a entrada de William José para o segundo tempo, só que o Bahia teve as melhores oportunidades do jogo justamente no primeiro, na etapa inicial, e não soube aproveitar. E aí no segundo, o jogo começa mais ou menos um retrato do que foi o primeiro, onde o Grêmio até pareceu corrigir alguns dos seus erros defensivos, mas não conseguia criar jogadas de ataque. Então o Bahia era muito senhor do jogo, praticamente tinha que se lançar ao ataque. Essa questão da posse de bola que você falou, não é só pela posse. O Bahia trocou o dobro de passes, mais que o dobro de passes do que o Grêmio em relação ao time gaúcho hoje no jogo, né? Então o Bahia conduzia muito melhor a bola, dominava a posse, né, e o jogo no campo do time adversário, né? Então conseguia fazer isso, mostrando que o Grêmio de fato tinha uma fragilidade muito grande e por isso abusava da verticalidade. Quando pegava a bola, tentava contra-ataques em velocidade ali com o Christian Oliveira, depois com o Pavon, e até o lance onde o Bright White força a simulação do pênalti ali e acaba sendo marcado. Depois dessa ocasião, aí o jogo ganha um componente diferente, porque, como eu disse, o Mano Menezes ele retrai ainda mais o time, vai empilhando ali jogadores de marcação e tenta fazer as saídas pelos lados no contra-ataque. O Bahia também tenta fazer ter uma postura mais ofensiva, né, colocando o Kaique ali no jogo, o próprio William José, mas o Bahia se desorganizou um pouco ali na saída após o gol. Assim, foi muito difícil ver o Bahia tentar criar uma jogada de maneira mais organizada. Foi muito na base do abafa, mas esse abafa ele não surtiu tanto efeito justamente porque não é por essas características que o Bahia costuma apresentar seu melhor futebol, né? O Bahia não joga muito na base da pressão, e sim da jogada construída. E as melhores chances que o time ainda conseguiu ter no final foi muito a partir disso, quando o Caio conseguiu botar a bola no chão, o Caio que hoje fez uma partidaça, quando o próprio William José achou o Luciano Juba, né? E quando o Kaique ainda conseguiu fazer algumas infiltrações ali pelo lado direito. Na base da pressão, muitos cruzamentos ruins, né? Falta de ofensividade, enfim, alguns duelos individuais perdidos também por Pulga, mas o fato é que o resultado de hoje foi bastante injusto, né? Se era para ter um vencedor na partida de hoje, esse vencedor deveria ter sido o Bahia, mas a parte das questões de arbitragem que a gente já tanto pontuou aqui, Fábio, o Bahia esbarrou mais uma vez nas suas próprias limitações ofensivas. Muito bem. Muitos comentários aqui sobre o Lúcio, né? Vamos ler alguns aqui. O Jorge Raimundo fala que ele precisa voltar para a base e treinar fundamentos. O Cláudio Alves fala que a única virtude dele é a movimentação. Quando a bola chega, aí já é um problema. E a Mara Costa fala que essa má fase do Lúcio começou quando ele perdeu o pênalti no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Bom, sobre o resultado, Ravel, abala de alguma maneira a confiança para o jogo contra o Inter? Você não fez gol no Grêmio, que é em tese bem pior do que o Inter. Aí você vai jogar uma decisão. Enfim, não a atuação do Bahia, que a atuação não foi ruim e a derrota foi muito na conta da arbitragem. Mas essa dificuldade de botar a bola para dentro não dá uma diminuída aí na confiança? Fábio, eu acho que não. Eu acho que, de um modo geral, o duelo de hoje ele aumenta até um pouco a confiança do Bahia, porque o Bahia conseguiu fazer um jogo bastante consistente fora de casa. E talvez isso seja extraído assim por Rogério Ceni para motivar ainda mais seus comandados para o jogo de quarta-feira, demonstrando que o Bahia tem totais condições de chegar lá e jogar, né? Apesar de haver uma diferença técnica entre Grêmio e Inter, o Inter hoje não vive um momento tão bom como já viveu em outros momentos da temporada. A gente depositou muita expectativa no Inter de Roger Machado, mas o fato é que nesse momento o Inter oscila, tá? Então eu acho que o Bahia pode sim se utilizar disso positivamente, em prol do seu objetivo de se classificar na quarta-feira. Então talvez a grande atuação que o Bahia teve no jogo de hoje, assim, foi uma atuação para mim bem, principalmente da zaga aí, meio campo, uma atuação bem honesta mesmo, assim, nota 8 de um modo geral.
eu acho que ela pode sim impulsionar o Bahia a conseguir o seu objetivo fundamental da semana. Bom, vamos para o campinho, Ravel? Vamos Vamos. continuar as análises agora de forma individual. Só para responder a Rayane Holanda aqui, ela falou que quando roubaram o Ceará ninguém falou nada. A gente fez uma live aqui de 1h30 falando que não foi pênalti. Então... pois é. Não falamos nada não, falamos muito mais do que nada. Volta lá, Rayane, procura aí. Que a gente falou bastante desse lance. Bom, Marcos Felipe. Não tem culpa nenhuma no lance do pênalti, inclusive ele recolhe o braço justamente para não cometer, e acho que ele passou segurança de um modo geral nas reposições que ele teve que fazer ali. Fazer uma observação, inclusive, que influencia diretamente no trabalho dele de hoje. O Grêmio é um time que peleja muito pela bola, é um time muito físico, com poucas valências técnicas ali. Você tem alguns jogadores que se destacam tecnicamente, exemplo do Vila Sante, que para mim apesar de não estar em boa fase, para mim é um craque de bola, tá? Craque, gosto muito do futebol dele. Mas hoje o Grêmio não molhou muito o gramado da arena, justamente ali na parte que o sol estava pegando mais ali. Então o campo ficou muito seco. Em vários momentos a bola ficava quicando, pererecando assim na área. E Marcos Felipe poderia ter tido até alguma dificuldade a partir disso. E foi estratégico para o Grêmio não molhar essa área, porque depois, quando eles jogaram no sistema de defesa ali, eles molharam bastante. Inclusive, no segundo tempo, a irrigação da Arena do Grêmio apresentou um defeito ali, ficou molhando o goleiro do Bahia durante o jogo, até de maneira meio estranha, enfim. Acho que a atuação dele foi boa, para mim, cabe um verde musgo aí para Marcos Felipe hoje. Muito bem, vamos para a dupla de zaga, né? A dupla titular, DVD e Ramos Mingo. David Duarte hoje para mim fez uma partidaça, principalmente no primeiro tempo. Ele ganhou tudo, jogou muito, né? Cresceu muito em cima dos duelos individuais ali de Bright White, principalmente. O Amuso também tentou criar algumas jogadas pelo lado dele ali, sem sucesso. Então, ele até recebeu um cartão amarelo inexistente ali, um negócio absurdo também da arbitragem, porque a gente fica focando aqui nos erros crassos, que é natural, né? Mas a arbitragem também teve alguns erros de condução, e os principais foram os cartões para David e Mingo, né? Além do cartão vermelho para Caio, que a gente já falou aqui. A dupla de zaga do Bahia hoje foi amarelada sem nenhuma justificativa. David Duarte vai de verde, mais verde aí, sem dúvida, jogou muito. E Mingo também bem, um pouquinho abaixo do seu companheiro, mas com uma boa atuação. Verde musgo aí para mim. Bom, vamos partir para a dupla de laterais, né? Gilberto e Juba. Gilberto teve uma atuação ligeiramente melhor do que Juba, contribuiu mais ofensivamente, mas eu acho que nenhum dos dois assim suficiente para poder trazer como destaque, não. Tá? Vou colocar um amarelo aí para os dois, porque acho que Gilberto, apesar de ter conseguido contribuir um pouquinho mais ofensivamente, deu umas osciladas ali no lado direito da zaga, deu umas moscadas, e Juba hoje eu achei que fez uma partida um pouco mais abaixo, assim, não ao ponto de credenciar negativamente a avaliação dele, mas acho que ele acabou um pouco abaixo do que costuma fazer. Não foi o Juba que a gente está acostumado a ver como um dos melhores jogadores do Bahia nessa temporada. Então, por isso, vai um razoável aí para ele. Sobre o Gilberto e o David Duarte, eles eram jogadores no lance da ultrapassagem do Bright White, né? Algum ponto aí para falar dele sobre esse lance? Não, eu acho que nesse lance especificamente ali, o jogador do Grêmio ele teve até a inteligência de projetar, como o Bahia acabou fazendo várias foi mais vezes mérito, no primeiro tempo, né? inclusive, foi mais mérito do atacante do que demérito da defesa. O que me incomodou mais em Gilberto foi essa questão de vez em quando, dar umas apagadas no jogo, até uma coisa que é característica do atleta, assim, de vez em quando ele baixa a cabeça, tenta um lance de maior risco. Everton Ribeiro também é outro que faz isso. Hoje ele acabou tentando fazer isso algumas vezes e prejudicou um pouco o Bahia nessas retomadas de bola. E David Duarte, para mim, é a exceção aí do lance do cartão, que ele talvez tenha ido com excesso de força, mas não para tomar o cartão. Ele teve uma atuação muito, muito boa hoje. Ele estava cotado para mim aí para ser melhor em campo, mas não vai dar porque outro jogador destruiu e aí não tem discussão. Bom, vamos para a parte boa, dá para dizer isso, desse meio de campo hoje. Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Michel Araújo, que jogou hoje na vaga do Jean Lucas, né? Que foi expulso no Bavi e não esteve à disposição. Exatamente. É o melhor setor do Bahia em campo hoje, sem dúvidas, assim. Caio Alexandre fez uma partida monstruosa, assim, nível
Nível seleção. Hoje eu joguei muito, fiquei muito feliz assim, com a atuação de Caio Alexandre, foi maiúsculo, assim, comandou o meio-campo do Bahia, jogou muita bola, não só ofensivamente, que acaba chamando mais atenção, assim, mas também nessas questões de escape dos gatilhos de pressão da defesa do Bahia. Então, quando o Grêmio subia para poder atacar em bloco alto a defesa, Caio baixava para recuperar essa bola e dar o desafogo. Então, não era só aquele cara que conseguia gerar oportunidade de ataque. Ele é um cara que também conseguia fazer essa leitura do volante que protege a defesa com a sua qualidade de passe e da saída dessas rupturas de pressão aí que o Grêmio tentou fazer para o Bahia. Assim, partida excepcional de Caio. Ele que vem num ano muito bom, mas hoje eu arrisco dizer que foi uma das 3 melhores atuações dele na temporada. Então, para ele, o verde mais brilhante aí. Everton Ribeiro e Michel Araújo também jogaram bem, tá? Michel Araújo até um pouco melhor do que Everton, mas os dois eu vou colocar num nível de verde musgo. Gostei da atuação dos dois. Everton teve uma falhazinha ali num primeiro lance, onde ele tenta fazer um giro que muitas vezes dá certo em outras vezes não acontece, o jogador consegue tomar, mas para mim não é o suficiente para tirar de baixo. E eu sei que muitas pessoas que talvez estejam assistindo agora ou depois possam comentar que Everton Ribeiro é quem perde a bola, que origina o pênalti. Eu não vou levar isso em consideração na minha análise, porque a partir do momento em que eu acho que não foi pênalti, eu não posso responsabilizar o jogador por ter perdido uma bola que gerou um lance que gerou um erro crasso de arbitragem. Então, por mais que você possa achar, né, que eu possa achar também, até acho que ele poderia ter tomado uma outra decisão aqui, mas isso não vai pesar na minha avaliação, porque eu acho que ele jogou bem e ele não pode ser condenado por um lance que é resultado num erro de arbitragem, num absurdo de arbitragem, que a gente já falou muito aqui, eu não vou me delongar. Então, embora ele já tenha feito partidas melhores com a camisa do Bahia, a atuação dele hoje, para mim, é suficiente para um verde musgo e não pode ser apagada pelo erro da arbitragem. E Michel Araújo, eu acho que vem se afirmando aí nessa posição do campo, Fábio. Ele que é um jogador conhecido por ser coringa, né? Já fez ala esquerda, já fez ponta esquerda, já jogou como um meia mais adiantado, já jogou até na ponta direita. Eu acho que nessa faixa do campo que ele está jogando, que não é exatamente a faixa que Jean Lucas costuma a marcar ali, a ocupar, né? Normalmente Jean Lucas faz um papel um pouquinho mais recuado, ele é um pouco mais avançado, servindo quase como um assistente de Eric Pulga, e aí dessa forma Luciano Juba acaba cada vez mais retraído, né, numa linha de 3, onde o Bahia ficou boa parte do tempo e depois construindo por dentro. Acho que Michel Araújo encontrou a faixa de campo onde ele consegue apresentar seu melhor futebol no Bahia, e é por isso que ele vem de 3 boas atuações depois de um bom tempo aí sem justificar sua contratação. Gostei da atuação dele hoje mais uma vez. Bom, eu vi muitos torcedores pedindo o Acevedo. Ele nem começou no time titular, também não entrou no jogo, Ravel. É uma pedida muito pelo que Acevedo vem fazendo quando entra, assim. Ele foi o melhor jogador do Bahia no Bavi, foi o melhor jogador do Bahia, um dos melhores jogadores do Bahia no Bavi, o melhor jogador do Bahia contra o Paysandu. Então a escalação é pedida pela torcida tricolor com justiça, porque vem jogando muito bem. Mas eu acho que o jogo de hoje não pedia um atleta com as características dele, não, Fábio. Assim, o Bahia dominou amplamente o Grêmio, não foi forçado em nenhum momento. E ele é mais um jogador de retenção, um jogador de proteção, é um jogador que está apurando cada vez mais o passe, mas não tem ainda características suficientes para poder fazer o Bahia ser um time mais propositivo, que era o que o jogo pedia hoje. Então, para mim faz sentido a escalação de Michel Araújo como titular, e a entrada de Rodrigo Nestor depois foi muito por essa linha. A entrada de Acevedo só se daria, Fábio, na minha avaliação, caso o Bahia tivesse conseguido abrir o placar, e aí depois o Acevedo entraria para dar a proteção que a gente já conhece que ele consegue fazer muito bem, talvez como nenhum outro jogador de meio campo no elenco. Cauli. Foi bem? Razoável. Eu acho que faltou um pouquinho de dinâmica assim para Caulin. Nos momentos que ele pega a bola no pé, a bola vem no pé dele, ele sempre sai alguma coisa boa, alguma boa combinação de jogada, mas falta um pouquinho de dinâmica, falta apresentar-se um pouquinho mais para o jogo. Então, acho que o que a gente conhece de bom de Cauli apareceu hoje, o que a gente sabe que não é tão bom também apareceu, então na média razoável. Muito bem. Eric Pulga. Pulga é um jogador que a torcida do Bahia ama, porque ele nunca falta vontade, assim, um jogador que a gente nunca vai poder falar aqui, que a gente acabou de falar aqui da questão de Cauli ser um jogador que se apresentasse mais para o jogo, sairia mais jogo para o Bahia.
Pulga é o jogador que sempre se apresenta para o jogo, sempre tenta muito, é a válvula de escape, é onde normalmente as jogadas do Bahia acontecem, porque ele é diferenciado mesmo, é uma grata surpresa esse jogador, por tudo que a gente depositava de expectativa e o que ele conseguiu fazer a mais até agora. Mas hoje faltou inspiração, hoje ele acabou errando muito, não conseguiu vencer duelos individuais. No primeiro tempo, acho até que ele conseguiu conduzir bem, fazer alguns dribles, algumas boas jogadas, mas no segundo tempo caiu de nível. Então, como o ataque do Bahia não funcionou hoje, eu vou de razoável para ele também. Um razoável mais brilhante do que os outros razoáveis que eu coloquei até agora. Entre os razoáveis, ele foi o que melhor se apresentou, mas não o suficiente para colocá-lo numa avaliação positiva, Fábio. Porque a marcação do Grêmio focou muito nele também, né? Ele ficou meio encaixotado ali num contra um também, aí tinha a cobertura, né? Assim, ele não teve muito espaço, né? Fato é esse. Sim, mas eu acho que ele poderia ter aproveitado um pouco mais o fato de jogar contra um zagueiro num contra um que não tinha o pé dominante para a área externa ali. Tanto que ele puxou muitas jogadas para fora do campo, porque ele estava sendo marcado por Wagner Leonardo, que é um zagueiro central, hoje atuou de zagueiro central, que é canhoto, né? Ele abusou para mim nessas jogadas para o lado de fora do campo e não conseguiu dar progressão em praticamente nenhuma delas, principalmente no segundo tempo. Faltou um pouquinho de capacidade de vencer essa marcação que, de fato, concordo, assim, foi mais pesada hoje nele do que em jogos habituais. Eu acho que à medida em que ele vai se sobressaindo tecnicamente, vai começando a aparecer para o futebol e seus adversários, ele tende a enfrentar marcações cada vez mais pesadas e ele vai precisar ser criativo, como ele costuma ser, para vencer esses duelos pessoais aí e continuar jogando muito bem. Bom, Lúcio Rodrigues, já falamos muito dele, né? Certamente avaliação negativa. Laranja ou vermelho? Vermelho, sem dúvida nenhuma. A derrota do Bahia hoje também está na conta dele, né? A gente tá pesando aqui com toda a justiça o erro da arbitragem, um erro absurdo, crasso, mas o que Lúcio Rodrigues fez hoje não se faz, né? Eu não tenho dúvidas, inclusive, que o William José teria aproveitado pelo menos uma das oportunidades que ele teve em campo. Ele até cobrou bem uma falta ali no segundo tempo, a bola foi na gaveta, o goleiro Thiago Volpe conseguiu fazer uma boa defesa, mas o único momento positivo dele no campo se restringiu a isso aí. Todo o restante dele foi para se esquecer. E eu acho que acabou de uma vez por todas a discussão sobre titularidade aí. No momento, o William José tem que ser o jogador para ter o papel de fazer gols com a camisa do Bahia. Bom, vamos para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida. O Arias e o Borducci entraram ali por volta dos 40 minutos. Mas tivemos muitos acréscimos também, né? Tivemos ali mais de 15 minutos. Dá para avaliá-los ou bolinha branca? Não dá. Não dá, bolinha branca aí, sem nota para os dois. Fico muito contente pelo retorno de Arias. Acho que é um jogador que vai ajudar muito o Bahia, especialmente porque nesse momento a gente teve a confirmação de uma lesão grave do Eric, que era o jogador que estava servindo como um suplente ali na lateral direita, improvisado. Então, é uma maratona de jogos que ficaria muito pesado para Gilberto enfrentar sozinho. Então, o retorno de Arias hoje foi uma boa notícia pelo fato dele ter conseguido entrar em campo, não sentir nada, enfim, está à disposição aí do Bahia para o restante da temporada, esperamos. Mas não teve tempo suficiente nem ações com a bola para nem que ele nem que Iago Borducci fossem de fato avaliados, Fábio. Então fica aí sem nota para os dois. E os demais não conseguiram assim fazer muita coisa, não. Rodrigo Nestor, William José, eu vou colocar aí um razoável. Acho que tiveram atuações tanto apagadas. O William José ainda conseguiu contribuir para essa boa jogada ali com o Juba, que acabou não gerando uma finalização para o gol. Então seria preciosismo demais de minha parte puxar aí para uma avaliação positiva. E eu vou colocar um verde musgo aí para Kaique, porque eu acho que ele entrou com muita vontade de movimentar ali o lado direito do campo, né? Acabou errando algumas jogadas, outras ele até conseguiu passar ali pela marcação de Kahneman, enfim. Eu acho que ele merece aí porque ter conseguido ainda movimentar um pouco o jogo do lado direito do Bahia, que por vários momentos ficou meio desequilibrado, assim. O Bahia puxou muitas jogadas pelo lado esquerdo em velocidade e o lado direito ficava mais retraído, Fábio. Quando ele entrou, ele conseguiu dar mais balanço ofensivo por aquele lado ali. Acho até que poderia ter entrado antes, tá? Talvez minha bronca em relação a Rogério Ceni, que é o próximo a ser avaliado, seja a demora na entrada de Kaique no jogo de hoje. Muito bem, todo mundo avaliado. Para finalizar, Rogério Ceni. Vou colocar um verde musgo para ele, porque acho que a leitura sobre
a proposta de jogo, enfim, o gerenciamento e preparação do Bahia na semana foi bom, então esse aspecto para mim é muito positivo, mas como eu disse, assim, eu teria entrado com o William José no jogo de hoje e acho que demorou um pouquinho de fazer algumas substituições, acreditando que a manutenção do time principal poderia resultar no triunfo tricolor, já acabou não acontecendo, então colocar o Kaique tão tarde como ele colocou, colocar Arias e Iago Borducci tão tarde como ele colocou, para mim é um aspecto negativo da leitura do jogo de hoje, assim, não o suficiente para deixá-lo com avaliação negativa, mas como um ponto a se observar, e por isso ele não vai com a nota máxima, verde musgo para ele. Muito bem, então todo mundo avaliado. Só projetando um pouquinho o jogo contra o Inter, esse time aí, tirando Lúcio e Michel Araújo, volta do Jean Lucas e o William José de titular, esse time, ou você acha que o Rogério Ceni pode preparar alguma surpresa, né? Porque o Bahia é um time até muito fácil de se ler, né? Assim, não é um time muito complexo, né? O Rogério Ceni repete muito escalação, enfim. Você acha que ele vai com essa formação habitual, né? Com essas duas trocas? Ou você acha que o Rogério Ceni pode ter uma carta na manga aí e com um esquema tático ou com uma formação diferente? Não, acho que não tem carta não, Fábio. Acho que é isso aí mesmo que você acabou de ler. Jean Lucas voltando aí para a posição de titular e o William José tomando a titularidade aí no lugar de Lúcio Rodrigues. Poderia haver alguma dúvida se Ademir tivesse à disposição. Não que eu fosse fazer isso, assim. Eu manteria esse time que a gente acabou de falar, mas eu acho que a única dúvida poderia existir se Ademir já tivesse recuperado, porque ele poderia pensar em um jogador com características diferentes ali, para tentar ser um pouco mais agudo no lado direito do campo, já que a gente até avaliou aqui que o Bahia, sem um jogador de profundidade pelo lado direito, fica um pouco desequilibrado no ataque. Como o Bahia precisa vencer, talvez ele optasse por Ademir naquela condição. Ele não confia em Kaique tendo ainda a titularidade para emular esse mesmo papel, até porque Kaique tem uma característica mais de construção por dentro, apesar da velocidade, jogou muito bem contra o Paysandu, mas ainda não tem a confiança de Rogério Ceni para ser um jogador titular. Então, a depender do contexto do jogo, talvez Kaique seja o primeiro acionado, mas ainda deve começar no banco, por isso que acredito que o time titular do Bahia deva ser esse que a gente está vendo no campinho, com o retorno de Jean Lucas e o William José assumindo a titularidade do comando de ataque, Fábio. Muito bem, então é isso. Passado a régua aí em Grêmio 1 ou Bruno Arleu 1, Bahia 0, né? Primeira live, tá? Desse domingão, porque temos live de Sport Inter. Inclusive seria bom, Ravel, o Sport cometeu crime hoje, né? Contra o Inter. O Inter vai reserva, né? Já tá muito claro, o Inter vai reserva, mas assim, perder do Lanterna não ajuda muito, né? É uma pressão a mais pro Inter, né? Então vamos torcer pro Sport aí ganhar do Inter, né? Ter sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e jogar um pouquinho mais de pressão, porque o Inter foi com reserva contra o Botafogo, tomou 4, mas os caras estavam vencendo, ganhar do Nacional era o Roger Machado embora. Então, eu acho que se perder do Sport hoje, mesmo com o time reserva, a pressão também vai ser grande aí para o jogo do Beira-Rio no próximo meio de semana, né, na quarta-feira. Então, jogo que interessa ao torcedor do Bahia, né? Sport Inter, que vai ser o jogo às 4 da tarde. Tem live. 18h30. 18h30? 18h30. Sport hoje é. Então mudaram o horário? Mudaram o horário? Não, 16 horas, sabe? Eu que cometi o erro aqui, 16 horas. Isso. Porque temos Nordestino às 16, né? Que é Sport Inter. 18h30 então, é o jogo do Vitória contra o Santos. Santos de Exatamente. Vitória e Santos às 18h30. E também temos Fortaleza e Cruzeiro às 8h30, tá? Então teremos uma live para Sport Inter, né? Com Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, né? Logo após o jogo. E às 8h30 temos um outro telecast. Eu estarei nessa com Thiago Minhoca e Vitor Vilar, tá? Nos jogos de Fortaleza e Vitória, e Arthur Silva também para falar de Souza e Santa Cruz, tá? Souza e Santa Cruz se enfrentam aí pela Série D, então um telecast com Sport Inter, a primeira vitória do Sport. Eu tô sentindo, o Rodrigão Carvalho tá aqui no chat tirando, mas tô sentindo, viu? Hoje o Sport, sem zoeira, assim, eu não tô tirando onda não. Inclusive, só em minha defesa, a última vitória do Sport
Na Ilha do Retiro eu estava presente, tá? Que foi aquele Santa Cruz, Sport Santa Cruz, aquele 2-0. Então eu trago muito mais sorte pro esporte do que o contrário, viu, Rodrigão Carvalho? Eu fui naquele Inclusive, jogo, alguém já não lhe disse fui que mais parece... e não ganhou mais. Tá vendo você? Alguém já lhe disse que você parece um pouco com o Antônio Oliveira, Fábio? Eu acho que Com o Antônio você deve ter Oliveira? informações privilegiadas aí. Não sei se Gabriel Costa consegue botar a foto de Antônio Oliveira na tela para a gente fazer um comparativo, mas o homem deve ter informações privilegiadas que o Leãozinho hoje tá trincado para esse jogo. É o jogo da redenção, é o jogo que vai mudar o patamar do esporte na competição, é onde vai retomar, abrir os caminhos. Também não é pra ter. Eu tô trincado com o Leão hoje. O Leão precisa fazer a ferida. Não, mas eu acho que internacional. Se puder fazer, inclusive, uma ferida física também nos atletas lá, nada muito grave, tá? Só retirar um jogadorzinho aí do Inter do jogo de quarta-feira. Tá bom demais, eu vou agradecer muito. Alan Patrick aí, Wesley, Ener Valencia, se puder aí, eu já vou agradecer demais. Muito bem. Não, eu tô falando sério, pô. Eu acho que o Sport vai ganhar hoje, não é nada... Eu acho que hoje vai vir a primeira vitória do Sport aí contra os reservas do Inter. E aí vai ser bom pra todo mundo. O Sport ganha, liga o motor na Série A, o Inter já chega pressionado. E assim, o Inter historicamente, ele meio que tem muitas pipocadas em pleno Beira-Rio, tá? Não é... Se pegar a Copa do Brasil, eu lembro do Vitória eliminando o Inter recentemente, né? Em Copa do Brasil, em pleno Beira-Rio. Enfim, o Inter é o rei da pipocada também, viu? Então, tem jogo pro Bahia, tá? Na próxima quarta-feira, e a gente já vai começando aí o futebol nordestino de mãos dadas, né? Hoje o Sport já vai meter aquela pressão. Isso, meter aquela pressão e na quarta o Bahia vencer o Inter e avançar na Copa do Brasil. É isso, valeu Ravel Pinheiro, bom domingo pra você. Né, valeu pra todo mundo aí que acompanhou. A galera disse aqui que eu pareço, viu, com o Antônio Oliveira. Tá vendo você? Vou tentar olhar depois. Aí, ó, tem que respeitar. Faz a pose aí, ó. Tá parecido. Não, agora não acho tanto não, viu? Assim, lembra um pouco, assim, de longe. Bem de longe. Mas fato é que nós dois queremos muito a vitória do Sport. E isso a gente tem em comum. Bom, valeu todo mundo, valeu para quem esteve no chat, Fernanda, Régia, Lucas Medeiros, Estevão Vale, Cláudio Alves, Fábio Ribeiro, Luciano Barreto, Dan, o Alisson Lima, Edmilson Costa, Wilson Júnior, PM Vesgo, enfim, todo mundo, Geraldo, Armones, o Jota também, valeu para todo mundo que interagiu, deixa o like, tá? Se inscreve no canal e também, você que tá vendo na versão gravada, deixa o seu comentário. Daqui a pouco tem mais, tá? Tem telecast de Sport Inter e telecast triplo de Souza e Santa Cruz, Vitória e Santos, Fortaleza e Cruzeiro. É isso, o Domingão só tá começando. Até já!